Então essa é a questão, a primeira incapacidade do mercado, esse mercado que está aí, conforme o Martim Barbero coloca muito bem. A segunda incapacidade desse mercado que está aí de resolver é criar, incentivar valores societais, né? Ou seja, porque os valores societais, eles são valores entre sujeitos, né? E como ele diz tão bem, isso depende de sujeitos que se constituem em processo de comunicação de sentido. E o mercado opera anonimamente mediante lógicas de valor que envolvem intercâmbios puramente formais, associações e promessas evanescentes que geram apenas satisfação ou frustração e nunca sentido. Ou seja, essa satisfação, essa frustração está diretamente ligada à questão do consumismo. Ou seja, essa tentativa de tapar o que seria uma lacuna sinistra, que é o outro nome da nossa incapacidade de controlar a vida. Tanto que quando se cria a filosofia, a primeira questão da filosofia é a linguagem, que na época se supunha que só nós tivéssemos linguagem, o que já foi desmentido pela ciência no século XX. E o segundo problema é exatamente a morte. Ou seja, a morte nada mais é do que a persistência da natureza na cultura. A morte, ela é um mistério perturbador dessa cultura separada da natureza. É uma cultura completamente insustentável na medida em que ela não leva em consideração a morte. A terceira incapacidade dela, do mercado, dessa concepção de mercado, é a incapacidade de gerar inovação social. Porque a inovação social, ela demanda a dissidência e a diferença, né? Ou seja, a multiplicidade. E o mercado não, o mercado quer uma homogeneização, né? Ele quer apenas solidariedades funcionais, ele quer apenas um achatamento por essa referência nos rendimentos. Muito bem observado. O Canclini vai agregar essas três incapacidades do mercado, uma quarta incapacidade, que é exatamente essa que você está falando, ou seja, do que ele chama de reconciliação e equalização. O que é impossível para o mercado fazer, na medida em que esse mercado que está aí, né, esse conceito de mercado, o mercado neoliberal, o mercado do capitalismo financeiro especulativo, na medida em que ele encobre conflitos. Por exemplo, um exemplo concreto é por exemplo, uma instituição financeira que aufere lucros no Brasil completamente absurdos, né? Muito maiores, por exemplo, do que os juros que são praticados por esses mesmos grupos financeiros do sistema bancário em seus países de origem, por exemplo. Ou então, desdobrando esse raciocínio, que praticam taxas de juros diferentes mediante mercados diferentes na qual elas estão. No caso do Brasil, por exemplo, você tem instituições financeiras que promovem, financiam projetos culturais, projetos sociais, como se esses projetos sociais fossem resolver demandas, por exemplo, de grupos, vamos dizer assim, claro, estou carregando um pouco na tinta, de gabirus. Quando, na verdade, o que está gerando os gabirus de todas as sortes, é exatamente essa complexidade de taxas de juros escorchantes. Essa é a questão. Basta ver, por exemplo, que recentemente foi reduzido 0,5 ponto percentual
nos juros no Brasil, e a mídia toda, a grande mídia, né, nesse sentido, grande, não sei de que grande, eu digo, a que pertence aos grupos, que se sustentam no poder graças a esse marketing e essa publicidade ao qual se reduziu grande parte do jornalismo, caiu em cima do governo federal, como se isso fosse desestabilizar a economia, ou seja, porque isso permite auferir-se lucros especulativos e inenarráveis, né? Já na visão psicopolítica, o que nós fazemos é exatamente revelar os conflitos. Ou seja, quando há tensão entre uma pessoa e outra, quando há tensão dentro de um grupo, dentro de uma equipe, nós fazemos com a gestão da mente o desvelamento desse conflito e trazer esse conflito para o nível da superfície, ou seja, tirar o conflito de debaixo da mesa e colocar o conflito em cima da mesa, para dizer, por exemplo, eu não estou gostando da maneira como você está falando, eu estou achando que você está falando de uma maneira autoritária, isso que você está colocando está me fazendo me sentir desprestigiado, eu estou achando que você está dizendo uma coisa que não tem nenhum sentido, nós não combinamos isso, por que você está deprimido, por que você está raivoso, por que você está me atacando se eu não estou te atacando, ou seja, essas questões que nós consideramos como privado é que nós colocamos em cima da mesa com honestidade, com transparência, com amor e com compaixão. Você lembra muito bem, isso está na New Scientist em 2008, o professor Ladislau Lobô deu ampla divulgação disso no Brasil, se encontra no site dele, em vários artigos meus. A desproporcionalidade, por exemplo, do que nós precisamos para resolver problemas de saneamento, de alimentação, de saúde reprodutiva, etc. Você tem uma desproporção, por exemplo, não se consegue resolver, por exemplo, 12 bilhões de dólares, se me recordo bem no momento, para resolver a alimentação da população mundial toda. Os governos dizem que não tem, as empresas dizem que não tem, a sociedade diz que não tem, porém se gasta muito mais do que isso em alimentação de animais domésticos, por exemplo. Não se tem para resolver a saúde reprodutiva da mulher, mas, por exemplo, você tem para tomar sorvete na Europa e nos Estados Unidos muito mais bilhões de dólares do que isso. Isso, se nós levarmos então em conta o que se gasta em drogas no mundo, né? E o que se gasta, por exemplo, com indústria bélica, né? A indústria bélica está para conta do que está contabilizado por mais de 2 trilhões de dólares. Uma coisa inimaginável. Se a gente junta isso, a quantidade de dinheiro que foi transferido do contribuinte para o sistema financeiro, por exemplo, com a suposta crise, que na verdade não teve crise nenhuma, aquilo é uma corrente, sabe corrente? Aquela história, alguém te manda R$1, de repente alguém lá não vai pagar por isso, que vai quebrar a corrente em algum lugar, não existe isso. A transferência que foi feita de recursos, a gente vê aonde que está a vontade das pessoas. E se nós não temos, então, essa vontade consolidada como política pública, não temos essa vontade consolidada como orientação do mercado, resta a cada um de nós, né, ocuparmos nosso território mental para nos associarmos cada vez mais com mais e mais pessoas, né? E podemos, então, trabalhar com os recursos, por exemplo, que a cultura digital nos disponibiliza, trabalharmos para levantarmos primaveras, e não só primaveras, mas verões, outonos e invernos, e ainda mais que com as mudanças climáticas, todas essas estações acontecem no mesmo dia. Então, na verdade, trata-se de um alerta, né, na qual se torna absolutamente fundamental que todos nós tomemos conta, literalmente, observemos analiticamente
todos os nossos pensamentos, todos os nossos afetos e todas as nossas percepções, para editar quais são aqueles estados mentais que vão informar a nossa ação no mundo. E quando não estivermos sendo capazes de superar um determinado estado mental que se repete, sei lá, um estado depressivo, um estado invejoso, um estado de menos-valia, um estado de agressão ao outro, qualquer tipo desses estados, se busque uma pessoa especializada para fazer isso. Eu, por exemplo, eu me referencio a 2 pessoas. Eu tenho 2 pessoas que, quando algum estado mental meu é persistente, eu recorro a elas, explicito para elas. Uma é meu médico de família, né? E outra é a minha terapeuta, com quem eu me formei terapeuta, que é minha supervisora também, clínica. E eu vou lá e... Ó, você pode me ajudar? Mas as pessoas, nós todos, e eu era assim, eu compreendo porque eu era assim, fomos ensinados a separar a parte psíquica da parte política, da parte social. E guardarmos essa parte psíquica com muita vergonha. Se você gosta de mim, você tem que gostar como eu sou. É aquelas frases todas completamente suicidas que são proporcionais ao sucesso ou insucesso da Rio+20.